Graça e paz, igreja. Eu sou a Simone. Eu cheguei na igreja em fevereiro de 2017, através de um convite da Eliana e do Edson, da Nana, através de inúmeros convites que eles fizeram para mim. Graças a Deus, eles foram persistentes, não desistiram, foram pacientes comigo, sempre me chamando. Eu que não queria ir, né? Eu falava que eu tava bem, que eu tava me cuidando, que eu ia pra academia, que eu não precisava. Mas na verdade, irmãos, eu não queria transparecer para as pessoas, mas eu estava com a vida totalmente destruída. Eu não tinha vontade de sair de casa, principalmente da cama. Eu levantava, arrumava o Miguel, levava ele para a escola e voltava e deitava. Eu não tinha vontade de viver. A minha vida estava totalmente parada. Eu e o Thiago, na verdade, estávamos namorando 10 anos juntos, namorando ele na casa dos pais, eu na casa dos meus pais. Nossa vida não andava para frente, nada acontecia. O Thiago tinha um serviço na época que mal dava para pagar as contas. Eu já estava desempregada, então nada acontecia. E eu fui me entristecendo com isso. Eu já não orava, já não tinha forças para orar. Eu estava entrando num quadro de depressão. Não cheguei a procurar ajuda médica, não queria, porque eu não queria tomar aqueles remédios que as pessoas falam tanto. E eu tentava mostrar para todo mundo que eu estava bem. Então, ninguém via. Somente eu sabia, eu e Deus sabia o quanto que eu estava sofrendo. Até que eu não aguentei mais. Deus tocou a Eliana para me chamar num dia que eu estava bem pior. Ela me chamou, falou: "Você não quer ir hoje comigo para a igreja?" E eu fui. Eu aceitei, mesmo resistente, mesmo falando a todo tempo: "Eu sou católica, não quero ficar aqui, eu sou católica, tá?" Mesmo gostando das palavras, irmãos, eu falava para ela todo tempo: "Eu sou católica." Eu achava que ela tinha falado da minha vida pro pastor, porque ele falava coisas que só eu e ele sabia, só eu e Deus sabia. Parecia que só tinha eu e o pastor dentro da igreja. Era incrível. Que experiência única. Eu não tive dificuldade de falar desse amor pro Thiago, apesar que no primeiro dia ele foi resistente, né? Ele falou que só acreditava vendo, que não, que ele já teve esse tipo de experiência, que igreja evangélica é complicada, mas ele não relutou. Ele foi comigo na semana seguinte e gostou. No começo ele ia pra missa aos domingos de manhã, depois ia pro culto e a gente foi levando. E no mesmo ano a gente se batizou. Em dezembro de 2017, a gente se batizou, se converteu porque a gente se entregou a Deus. A gente viu que nossa vida não tinha outra direção. A gente precisava de Deus na nossa vida. E a gente se rendeu a esse amor que nos chamou e a gente aceitou. De lá pra cá, muitas coisas mudaram, irmãos. Hoje estamos casados, casamos em 2019, em março de 2019, depois que pastor Paulo orou muito pela gente, conversou muito com a gente, porque ele falava que a gente precisava fechar essa brecha. E a gente falava: "Nunca? Como a gente vai casar? Não tem dinheiro? Olha o serviço do Thiago." "Não, não dá, pastor, tem que pagar, não dá." E ele foi orando pacientemente com a gente, foi nos orientando, mostrava a palavra. E a gente viu que não tinha outra escolha, a gente tinha que obedecer. Então o Thiago conseguiu trocar de serviço, comprou um carro, foi para outro rumo, nada a ver com o que ele trabalhava, começou a ganhar um pouquinho mais. Conseguimos marcar o nosso casamento para a data que queríamos, porque é a mesma data de namoro, de noivado e agora de casamento, 23 de março. E Deus foi nos transformando, irmãos, tanto no meu íntimo como no íntimo dele. Hoje somos outras pessoas, outras totalmente um pro outro, é totalmente diferente. Claro que a gente tem nossas brigas, mas somos totalmente diferentes. Eu era muito ciumenta, hoje eu já não sou mais. Deus me mudou totalmente. Mudamos como pessoas para nossos familiares, para os nossos amigos. Pela honra e glória do Senhor, Ele vem fazendo cada dia mais, nos moldando, vem nos tratando, nos transformando para a honra e glória dEle. Somos barros, né, na mão dEle, e Ele vem nos moldando. Hoje eu posso dizer que eu tenho prazer em viver, hoje eu tenho prazer em servir a casa do Senhor, tenho vontade, tenho fome e sede da palavra de Deus. Quem me conhece sabe o quanto eu sou curiosa, o quanto eu pergunto.
E tem sido assim, irmãos, a nossa vida. Eu e o Thiago, a gente foi transformado. E nisso, até o Miguel foi transformado. Ele vem mudando, ele frequenta o CTL, ele frequenta o Somos Um. Eu e o Thiago temos o Ministério da Recepção, de Integração. Eu participo do Ministério Infantil, o Thiago do Ministério de Comunicação. A gente foi se envolvendo cada vez mais, irmãos. O Celebrando, o CTL, o culto nos lares, o Thiago participa, e é porque a gente tem fome, a gente não sabe mais viver sem Deus na nossa vida. Então, meu testemunho, eu fui relutante em fazer, porque eu estava com vergonha, mas Deus tocou no meu coração. Porque do mesmo jeito que eu me encontrava, existem outras pessoas, membros da igreja, outras pessoas que precisam dessa palavra, que também estão muito ruins, estão se sentindo mal consigo mesmo. Mas olha, irmãos, tenham fé. Deus transforma. Deus coloca pessoas na nossa vida para transformar, para nos erguer, para falar: olha, eu estou aqui, eu não desisti de você. Hoje eu me sinto uma filha amada do Senhor. Assim como eu também me sinto, você também vai se sentir. Para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz. Beijo. Bom, vamos lá? Boa noite a todos, Pai do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos trazendo um texto aqui no livro de Neemias. Vamos estar meditando um pouco aqui na Palavra de Deus, o que Deus tem para nós nessa noite. Bom, o texto diz assim, Neemias capítulo 8, a gente vai meditar um pouco do verso 1 até o verso de número 18. E a palavra de Deus diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos o que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zozabade, Anã e Pelaias instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois
todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Verso 13. No segundo dia do mês, o chefe de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei do Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveira silvestre, de murtas, de tamandeiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas em seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nela, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Último verso. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor. Aqui está a tua palavra, meu Senhor, revele-se para nós, fale conosco, fale em nossos corações, mude a nossa vida, transforme a nossa visão, mude o nosso comportamento diante da nossa vida, Pai. Muda-nos, Pai, transforma-nos, Pai, diante a tua palavra. Cubra-nos com teu sangue, Senhor, nos guarda neste momento, faça-nos entender, compreender a tua palavra, a fim de que ela seja luz e vida, e nos mude, Pai, para a honra e glória de Deus. Amém. Bem, aqui eu trouxe um tema para nós podermos meditar, e o tema dessa noite é: temos que mudar as atitudes diante da Bíblia. Temos que mudar. Temos que mudar a nossa atitude quando nós meditarmos na palavra, quando nós olhamos para a Bíblia. Temos que não só olhar como um livro histórico, mas temos que olhar isso como uma instrução de Deus para a nossa vida, para poder mudar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso cotidiano, nos mostrar um caminho de sabedoria. E aqui nós estamos meditando no livro de Neemias, no capítulo 8. O contexto, só para a gente entender, o contexto aqui, o pano de fundo é: o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia, o povo tinha voltado, tinha retornado, ficaram 70 anos escravizados pelo rei Nabucodonosor. E aí esse rei e todo o povo que trabalha para ele destruíram Israel, destruíram Jerusalém, destruíram as cidades, levaram cativo o povo, prenderam o povo de Deus, fizeram deles escravo por 70 anos, e a cidade eles sitiaram, pegaram despojos, tocaram fogo, destruíram os muros. O cenário era de caos. O cenário era de desastre. E aqui a gente está meditando no capítulo 8 de Neemias. Só que do capítulo 1 até o capítulo 8 tem uma história. Neemias, ele fica sabendo
Ele está trabalhando para o rei Artaxerxes, ele fica sabendo da destruição, isso é no capítulo 1, ele fica sabendo da destruição do povo. Ele fica sabendo da destruição do seu povo, dos seus antepassados, dos seus pais, ele fica sabendo da destruição, então ele fica triste. Neemias no capítulo 1 ele fica triste e ele precisa fazer alguma coisa para a mudança do povo. Ele precisa fazer alguma coisa, ele não pode continuar na mesma situação, trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes, ter uma vida estável, tendo do bom do melhor, não tendo preocupações, mas mesmo assim, quando ele ouve que a sua terra natal está sendo destruída, ele começa a prantear, ele começa a chorar, ele começa a ter compaixão do seu povo. No capítulo 2, o rei Artaxerxes, Deus toca no coração dele no capítulo 2, ele faz um pedido para o rei, deixa eu ir para a minha cidade, que eu quero construir os muros, quero dar dignidade para o meu povo, eu quero ser útil, eu quero fazer alguma coisa. No capítulo 3 do mesmo livro de Neemias, a gente consegue ver a distribuição do trabalho. Neemias, ele chama algumas pessoas para trabalhar para o reino de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus. Ele vê que a cidade está destruída, então ele começa a dividir o trabalho e a chamar o povo a construir, a levantar os muros. No capítulo 4 a gente pode ver a oposição. Então sempre quando tem alguma coisa de Deus, a gente pode ver que tem problema. Sempre quando o povo de Deus se levanta, o inimigo se levanta também. E no capítulo 4 a gente vê que a oposição era Tobias, era Sambalate, e era Gesem, e a tensão do povo redobra, porque vê que a oposição está no meio do povo. A oposição está no meio do povo de Deus. Então a tensão redobra. Neemias pede atenção redobrada. Se é para trabalhar, trabalha com uma mão, segura a espada para guerrear com a outra. E o cenário está sendo esse. A história vai sendo formada. No capítulo 5, a gente vê que Neemias ele começa a resolver como um líder, um homem de Deus, um líder. Ele não só constrói os muros, a cidade, mas ele consegue, no capítulo 5, resolver as questões sociais, que os que tinham mais estavam colocando muitas cargas naqueles que tinham menos. Então ele consegue resolver essas questões sociais como um ótimo líder. No capítulo 6, a oposição, Tobias, Sambalate e Gesem, eles começam a intimidar o povo de Deus. Ele começa a intimidar, sai daí, vai dar errado, vai dar tudo errado, e começa a vir aquela opressão. Então, Neemias, o jeito que ele faz as coisas é um jeito que nós temos que aprender. É uma forma que a gente tem que aprender as coisas. Neemias, ele não vai para cima, ele não pega pelo pescoço aquele povo que está contra o povo de Deus, mas a primeira coisa que ele faz é orar. E a gente vê várias vezes, quando ele recebe a notícia que o povo, Jerusalém está em ruínas, o seu povo está cativo, a primeira coisa que ele faz é prantear e ele vai orar. Agora aqui no capítulo 6, quando ele vê a Tobias, Sambalate e Gesem vindo para cima, o que ele faz? Ele vai orar, ele vai buscar o Senhor. No capítulo 7 a gente vê a lista dos que retornaram do exílio. Então, ou seja, foram muitos para o exílio, muitos o rei Nabucodonosor levou para o exílio de Babilônia, ficaram 70 anos. Depois, quando o povo volta, no capítulo 7 a gente vê a lista de todos os nomes, todas as tribos, os povos que voltam. Então eles começam a separar um por um, começam a organizar nome por nome das pessoas que estão voltando do exílio. Pois bem, agora a gente entra no capítulo 8. Capítulo 8 é como se fosse o ápice de tudo isso. É como se fosse o ápice, sabe? O cume do monte. O povo foi preso, o povo foi levado cativo, prisioneiro, cidade destruída. Um homem de Deus se levanta, chamado Neemias, ora ao Senhor, pede força ao Senhor. Deus toca no coração do rei Artaxerxes, libera ele, libera soldados para ajudar ele a reconstruir o muro. Neemias sofre com muita perseguição, muita afronta, muita dificuldade na construção do muro, e ele consegue, com tudo isso, com a força de Deus e o poder, ele consegue construir.
Ele consegue construir a cidade, consegue construir os muros, tampar as brechas, mas ainda assim está faltando uma coisa, está faltando uma coisa. Então nesse capítulo 8 se levanta um homem de Deus chamado Esdras. Um homem de Deus chamado Esdras, e aqui a gente começa a meditar a nossa palavra, começa a entrar agora, depois desse pano de fundo, desse cenário catastrófico, e a vitória começa a vir, mas a vitória não vem completa se não tiver a palavra de Deus. Pois bem, o primeiro ponto que a gente consegue entender e compreender aqui nós devemos compreender, temos que entender a palavra de Deus. Temos que compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que existe várias terras, vários corações. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, para o nosso coração. E em Mateus capítulo 13, ele fala que a palavra de Deus ela pode ser lançada como uma semente em várias terras, em vários tipos de coração. Primeiro, tem uma terra, que é o coração. Quando a semente de Deus é lançada, vem um maligno. Quando a pessoa não entende a palavra, é lançada a palavra de Deus no coração dessa pessoa, e essa pessoa não entende a palavra, o maligno vem, ele arranca essa palavra, ele rouba essa palavra, e essa pessoa ela não tem vitória, quando ela não entende a palavra de Deus. Tem uma segunda pessoa que ela recebe a palavra, mas ela não tem raiz, e quando vem a tribulação, ela abandona a fé. Tem uma terceira pessoa, uma terceira terra, que é aquela que recebe a palavra de Deus, só que ela tem muita preocupação. Ela tem muita preocupação, tem muitos espinhos no seu coração, e ela sufoca a palavra. Ela ouve a palavra, só que ela está cheia de preocupação, então ela sufoca aquela palavra. Ela sufoca, e ao sufocar é como se tivesse um coração cheio de espinho, de preocupações, não deixa a palavra germinar, a palavra crescer. Então sufoca a palavra e ela mata a palavra. Mas também tem uma quarta terra, que é uma terra boa, que é a terra que eu espero que eu esteja falando com ela neste momento, que é a terra do meu coração, do seu coração, a terra boa, uma terra que ouve a palavra, ouve o ensinamento de Deus, entende a palavra de Deus, entende o direcionamento de Deus, guarda essa palavra, entende ela e começa a praticar. Esse sim é terra boa, e a terra é a terra que dá frutos, é a terra que cresce, é a terra que produz, é a terra que tem vida, é aquela terra que entende a palavra e começa a praticar. Isso a gente vê em Mateus capítulo 13, para a gente estar meditando um pouquinho também. Bom, o que a gente consegue tirar de lição? A gente consegue tirar algumas lições do livro de Neemias, no capítulo 8, a gente consegue tirar algumas lições. Quais são as lições que a gente tira daqui? Bom, presta atenção, olha, acompanha comigo aqui. O verso 1 ao 4, ele diz assim, quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras, o homem de Deus que se levanta para pregar a palavra de Deus, para finalizar a obra, passou por luta, tribulação, construiu um muro, está tudo lindo, mas ainda falta o principal. Um homem de Deus chamado Esdras se levanta para ler o livro da lei.
começa a pregar a palavra de Deus, o povo realmente ser fiel à palavra, e aí sim a obra ser finalizada e concluída. Bom, no verso 4 diz: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Semana, Anias, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbanadana, Zacarias e Mesulão. Então aqui a gente vê que Esdras leva o livro de Deus até o povo. Leva o livro de Deus até o povo. Ele leva o livro da lei na época exata para ser lido ao povo. A palavra de Deus é colocada num lugar mais alto de destaque, onde é o seu lugar. Ou seja, ele vê que ainda mesmo assim, passando muitas dificuldades, construindo um muro, Esdras vê que falta alguma coisa. No verso 1 ao verso 4, ele começa a pregar, ele começa a levar o livro, ele começa a colocar a palavra de Deus no lugar mais alto, no patamar mais alto. A gente consegue ver que isso é o principal, colocar a palavra de Deus como principal, no topo, como referência, como exemplo para todos nós. O verso 5 e o verso 6, a gente consegue ver que Esdras abriu o livro. Então, não contente de levar o livro, ele abre o livro. E ele abre o livro, no verso 5 diz assim, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Verso 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados o rosto em terra. Então, Esdras abre o livro da lei de Moisés, o Pentateuco, a lei, as ordenanças de Deus, e começa a ler, começa a ensinar o povo. E ao ler o livro, o povo fica em pé, como em reverência a Deus, que vai falar com o seu povo. Ou seja, o povo passou muitos anos sendo escravo. Agora o momento é momento deles observar a lei de Deus, deles começar a meditar na lei de Deus, deles começar a ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, para que todo aquele espírito de escravo saia e venha um espírito de servo, de homem de Deus, de mulher de Deus, com uma vida nova, com uma visão nova. Essa visão nova, essa vida nova nós só temos quando nós lemos a palavra de Deus e meditamos nela e tomamos isso para a nossa vida. No versos 7 e 8, nós podemos observar que os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zozabade, Anã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, não somente leram o livro, mas explicaram, a fim de que o povo entendesse, pois eles sabiam que a mudança de vida só acontece diante do entendimento da palavra. Ou seja, Esdras começa a explicar. O povo que estava com ele, os levitas, que estavam ali do lado dele, começam não somente a ler, a gente vê no verso 7 e 8, não começam somente a ler a palavra, mas começa a explicar a palavra. Porque a gente vê que não é somente ler a palavra ou falar da palavra, mas a gente tem que ter alguém que nos ensina passo a passo como eu faço com essa palavra, como eu coloco essa palavra em prática, como eu começo a praticar essa palavra. Então não somente nós temos que ler a palavra, mas temos que entender. E se nós não entendermos, isso não tem
resultado nenhum, a nossa vida não vai mudar. Então temos que ler, temos que entender, temos que buscar um entendimento real, não o achismo. Eu acho que fala isso, eu acho. Não, não é o acho, mas é buscar o que Deus fala na palavra, qual que é a revelação, o que Ele está falando, sem eu colocar nada de mim, o que fala na palavra, qual que é a interpretação exata, e o que Deus tem para a minha vida, a partir do entendimento. Então é só com o entendimento verdadeiro que a sua e a minha vida vai mudar. Se você não entender o livro, sua vida e a minha não vai mudar. Nossa vida não vai mudar. Passamos pela primeira parte. A primeira parte é isso. Esdras leva o livro da lei, depois Esdras abre o livro da lei, depois ele começa a pregar o livro da lei. Ele começa a pregar a fim de que o povo entenda. A segunda parte, vamos pular agora para a segunda parte. A segunda parte do texto é: devemos nos alegrar na palavra de Deus. Nós temos que nos alegrar com a palavra de Deus. Temos que nos alegrar. Ela tem que ser alimento para a nossa vida, temos que nos alegrar com a palavra de Deus. Em Neemias, no verso 9 ao verso 12, do verso 9 ao verso 12, ele diz assim: então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado este dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. O verso 12 diz assim: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Ou seja, enquanto Esdras lia o livro, o povo foi tomado de convicção do pecado, pois a lei de Deus não salva, mas mostra que precisamos ser salvos por Jesus Cristo. Ou seja, quando Esdras estava lendo a lei, estava explicando, estava lendo os 10 mandamentos, estava explicando a lei de Deus, estava explicando o que Deus fez para tirar o povo do Egito, estava explicando para eles que eles passaram 40 anos rodeando até chegar à cidade prometida, estava explicando para eles como foi as fortes mãos de Deus para tirar eles do Egito. Estava explicando toda essa questão para ele. E ao explicar toda essa questão, o povo fala que o povo foi tomado de tristeza. O povo foi tomado de quebrantamento, porque o povo viu que quanto que era a miséria deles. Quanto era a miséria de pecado deles, como eles estavam perdidos, como eles careciam de Deus, como eles precisavam de Deus naquele momento. Esse momento que estava sendo lido a lei, era um momento propício, era um momento exato. Foi tudo orquestrado, tudo organizado, porque quando Esdras estava lendo a lei, naquele momento, naquele mês, naquele ano, era o ano da expiação. Era o ano da expiação, era o ano da festa da expiação, era o ano quando o animal inocente morria para perdoar perdão de pecados do homem pecador. Ou seja, naquele momento que ele estava lendo, era o momento da festa da expiação. Era o momento que o povo lembrava da lei de Deus, das ordenanças de Deus, das festas que Deus falou para o povo fazer após ele sair do Egito. Deus impôs algumas festas,
Entre essas festas tinha a festa da expiação, que eles não podiam trabalhar, era uma festa que eles tinham que se consagrar ao Senhor, tinham que se quebrantar ao Senhor, tinham que se entristecer pelos seus pecados, tinham que colocar a mão ali no animal, sacrificar o animal, mandar o animal para longe, levando o pecado, ou eles tinham que sacrificar o animal em favor dos seus pecados, ou seja, o animal puro era morto, e Deus perdoava o pecado do povo pecador, através da morte do animal morto, isso simbolizando Jesus na cruz, aquele que morreu por nossos pecados, morreu quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores. Jesus morre na cruz para perdoar pecados. Assim simbolizava a festa da expiação. Mas o interessante, vendo a parte histórica e a logística, ela funcionava assim. Primeiro tinha a festa da expiação. Depois o dia da expiação, que era o dia de quebrantamento, de choro, de perdão de pecados, o dia de quebrantamento, o dia que o povo tinha que se humilhar mesmo. Depois disso, logo em seguida, vinha a festa dos tabernáculos. Então primeiro vem o quebrantamento, vem choro, vem humilhação, vem perdão de pecados através de Jesus, mas depois de tudo isso, vem a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela significava que Deus perdoou o povo, e que Deus estava no meio do povo, e que Deus se alegrava com o povo, e que Deus perdoava o povo, e que Deus estava no meio do seu povo, abençoando, perdoando pecados, e assim sucedia a festa. A festa do tabernáculo era isso, né? Então a primeira parte, expiação, que era quebrantamento do povo, perdão de pecados, e logo em seguida vinha alegria, vinha júbilo, vinha paz. Que eles sabiam que Deus tinha perdoado pecados e estava no meio deles. Bom, partimos para a terceira parte. A terceira parte do texto diz assim: devemos obedecer a palavra de Deus. Isso nós podemos ver em Neemias, no verso 13, do verso 13 até o último verso, até o verso 18. Temos que obedecer a palavra de Deus. E ele diz assim, o verso 13 diz assim: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra de Deus. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres e murtas, de tamandeiras e árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu, olha, o povo obedeceu. Então eles ouviram a palavra de Deus, notem bem, eles ouviram a palavra de Deus, se quebrantaram, como dizia já o dia da expiação, se quebrantaram, se humilharam. Depois eles obedeceram também à festa dos tabernáculos, eles se alegraram com o povo de Deus. E aqui eles viram que a festa do tabernáculo era como se fosse a festa das cabanas. Eles não podiam morar em casas fixas, mas eles faziam como ritual. Nessa festa eles faziam tendas e moravam em tendas. E no verso 13, ao ouvir isso que Esdras está falando, no mesmo momento, no verso 16, ele diz assim: então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto às portas das águas. E
e na que fica junto à porta de Efraim. Ou seja, o povo ouviu a palavra de Deus e logo em seguida já foi pegar folha, ramo, a folha específica para fazer as cabanas. Então o povo ouviu a palavra e logo ao ouvir foi praticar a palavra. Olha que coisa linda! Eles ouviram a palavra, ouviram a instrução de Deus e foram praticar. É isso que temos que fazer. Não só ser ouvinte da palavra de Deus, mas praticar o que Deus está falando para nós fazermos. O verso 17 diz assim, ó, todos os que tinham voltado do exílio, isso é, dos 70 anos de escravidão da Babilônia, construíram tendas e moradas nela, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria dele. E o último verso diz, dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. É isso mesmo. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Não ser somente ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Como acabamos de falar, a mudança da sua vida e a mudança da minha vida não vai ser somente quando você fica de frente a uma ministração, uma palavra de Deus, um pregador, alguém que está instruindo você, você fica somente sentado ouvindo. Sua vida não muda. A sua vida muda quando? Quando, assim como o povo fez, o povo entendeu o segredo. O segredo é não só sentar e ouvir e não fazer nada, mas o segredo é sentar, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e logo em seguida se levantar e fazer o que Deus está mandando. Aí sim tem transformação de vida, tem transformação de caráter. Nós conseguimos ver isso também, que temos que praticar, não ser só ouvir, mas praticar. Nós conseguimos ver isso no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, o verso 22 ao 25, ele diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Ó, não esqueça o que você ouve, mas pratica o que você ouve. Será feliz naquilo que faz. Então não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Não podemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Temos que praticar a palavra de Deus, meu irmão. Temos que praticar a palavra de Deus. Não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Para finalizar essa palavra ao seu coração, eu te convido a praticar a palavra e convido você também a meditar em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas 7, 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra para o seu coração, meu irmão. Essa é a palavra para o meu coração. Não sejamos somente ouvintes da palavra. Não sejamos somente ouvintes, ou talvez a gente ouve muitas coisas e
e começa a ensinar muita coisa que às vezes a gente nem pratica. Meus irmãos, Deus nos faz um convite nessa noite. E o convite de Deus é que, como diz aqui em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Aí vem a promessa de Deus. Então do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Só tem perdão de pecados, tem conversão de pessoas, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus dá vida, somente se tiver quebrantamento. Assim como o povo entendeu que as duas festas, ela seguia dessa forma. Primeiro quebrantamento, que era a festa da expiação. Quebrantamento, a humilhação, o choro. Então é necessário muitas vezes você chorar a Deus, quebrantar ao Senhor, pedir: Senhor, muda minha vida. Senhor, eu preciso começar a praticar, Senhor, o que eu ouço. Senhor, muda minha vida, muda minha história. Eu quero ser cristão de verdade, eu quero ser um homem de verdade, eu quero ser uma mulher de Deus de verdade, eu quero praticar a Tua palavra de verdade. Senhor, muda minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Senhor, me conduza com Teu Espírito Santo. Tem que ter o quebrantamento, meu irmão. Tem que ter o quebrantamento. Para ter a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, a alegria, a palavra de Deus, a presença de Deus, primeiro tem que ter a expiação. Primeiro tem que ter Jesus perdoando os seus pecados. Você aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. Jesus perdoando pecados. Jesus entrando na sua vida. Jesus mudando a sua história. Jesus te conduzindo através do seu Espírito Santo. Jesus mudando a sua vida, mudando o seu comportamento. Precisa ter isso, precisa ter quebrantamento, precisa ter choro. Senão não tem conversão, não tem mudança de vida. Só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim você vai experimentar o real significado da festa dos tabernáculos, da presença de Deus no meio do povo, de Deus perdoando, alegria, paz, andar com Deus, é coisa boa que Deus tem preparado para você. Mas você só vai experimentar essas coisas boas, meu irmão. Você só vai experimentar tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem. Deus tem muita coisa boa para você nessa terra. E além dessa terra, além do túmulo, Deus tem vida eterna para você. Deus tem uma morada espiritual para você. Deus tem paz aqui nessa terra, paz em meio à sua casa. Deus quer te livrar de conflitos. Deus quer trazer paz em meio à guerra. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, seu ministério, seu filho, seu trabalho. Mas para isso tudo você precisa se quebrantar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter ao Senhor e começar de verdade a praticar tudo que você ouve. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Fique com essa palavra, fique com essa meditação, guarda no teu coração, que o seu coração, em nome de Jesus, seja a terra boa, seja a terra fértil, e que você entenda a palavra. Só assim, entendendo a palavra e praticando, você dará frutos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Amém.